E avançamos para mais um tema aqui no consultório. Vamos falar de obesidade e conhecer os métodos endoscópicos, precisamente de tratamento de obesidade. Uma preocupação aqui no nosso país. Recordo que depois também vai poder participar, partilhar aqui connosco o seu testemunho, o seu caso, ou também a sua questão relacionada com este assunto ou a especialidade de gastroenterologia. Não deixe de participar e de se inscrever acima de tudo através do número de telefone 22508-3297 ou do endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Já está connosco o Dr. Marco Silva, médico gastroenterologista. Aqui agradeço, doutor. Muito obrigada por juntar-se a nós aqui neste programa e, acima de tudo, ajudar os nossos telespectadores. E antes de percebermos então este método, em que consiste e a quem se dirige, acima de tudo, convém falarmos da obesidade. Estamos mais uma vez perante um dos maiores desafios de saúde pública e aqui em Portugal o retrato reflete isso mesmo, não é? Os nossos números são assustadores e não animadores no futuro, não é? Para o futuro. Exatamente. A verdade é que a obesidade é uma epidemia. A OMS, no relatório de 2022, estima que existam cerca de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo. Em Portugal, os dados da COSEC e da OCDE apontam para pelo menos mais de 50% da população portuguesa, a partir dos 15 anos, tenha excesso de peso ou já mesmo obesidade. E a estimativa é que nos próximos 10 anos esses números aumentem até 2/3 da população portuguesa, acima dos 15 anos, com excesso de peso ou obesidade, o que se torna muito preocupante, acarreta enormes custos para os cuidados de saúde. Claro. E também comorbilidades e acaba por trazer cada vez mais problemas para os doentes. E não é pela oferta, de facto, de tratamentos e de médicos especialistas também dedicados a esta causa. É por outras causas, digamos assim, que falharam e, portanto, outros fatores que estão na base da doença. Exatamente. Porque é uma doença, acima de tudo. É verdade, não é? sim, já é classificada como doença há mais de 20 anos pela OMS. Sempre há um estigma por trás desta doença que não existe com outras doenças. Muitas vezes atribui-se a culpa desta doença ao próprio doente. Claro que há erros de comportamento que são inerentes à atividade humana e os doentes terão também a sua cota à parte, mas isto não se transmite para outras doenças como a diabetes, em que há um excesso de consumo de açúcar, ou para a hipertensão, que é um excesso de consumo de sal. Não tem aqui um estigma associado à obesidade. É verdade que hoje em dia existem uma enorme oferta, quer no setor privado, quer no setor público, de tratamento da obesidade, embora a maioria, ou o grosso dos tratamentos, incidem sobretudo em doentes que já têm uma fase avançada da obesidade. Há muitos doentes que têm excesso de peso, mas não têm acesso a tratamento cirúrgico porque ainda não têm esse critério. O que faz com que nós estamos a atuar, no meu ponto de vista, muito tarde na obesidade. Claro que o pilar assenta nos estilos de vida saudáveis, numa dieta adequada, num programa de exercício físico também adequados, de modo até perder algum peso, mas sobretudo a manter uma boa status ponderal. Claro. Mas isso em Portugal cada vez tem falhado mais, cada vez com mais sedentarismo, em Portugal e no mundo ocidental de uma forma geral, com cada vez mais descuidos alimentares, com acessos que os alimentos mais baratos são muitas vezes alimentos altamente calóricos, muitos alimentos processados. Muitas vezes a alimentação saudável torna-se mais cara e mais difícil do que uma alimentação saudável e tudo isso, claro, que acarreta depois um aumento de peso e faz com que a obesidade esteja cada vez, a incidência aumentar cada vez mais. Vamos então tentar explicar lá para casa em que consiste este tipo de tratamento, endoscopia bariátrica. Portanto, não é uma opção melhor ou pior, como eu explicava há pouco, é uma opção direcionada a um determinado tipo de público, não é? Em primeiro lugar, em que consiste? Muito bem. Os métodos endoscópicos existem vários tratamentos endoscópicos, ou seja, são métodos de tratamento da obesidade que recorrem à endoscopia. Os dois mais comuns atualmente no nosso país são a colocação de balão intragástrico. No fundo, o balão é uma prótese, é um dispositivo médico, uma espécie de um esférico, uma espécie de uma bola, digamos assim, para ser mais fácil de perceber, em que se coloca por via endoscópica. No estômago do doente, nós insuflamos, colocamos um líquido dentro do estômago com cerca de 500 a 600 mililitros, que vai fazer é ocupar espaço no estômago, vai fazer com que o doente tenha uma saciedade maior, que não tenha tanta capacidade de ingerir alimentos e, com isso, aderir a um programa nutricional adequado. Porque o problema da obesidade, o problema da não se conseguir uma perda ponderal adequada,
A compulsão muitas vezes por alimentos, a falta de saciedade faz com que o doente esteja a comer muitas vezes e muitas vezes também alimentos pouco saudáveis e com isso não há uma perda ponderal, pelo contrário até há esse aumento. O balão é um método temporário em que se coloca no estômago durante 6 a 12 meses, depende depois da marca, do tipo de doente que estamos a falar e permite com que o doente perca, em média, cerca de 15 a 20% do peso. Média significa que há doentes que só perdem 5% e 10%, há vários casos de falência, mas também temos muitos casos de sucesso com perdas ponderais bem acima dos 20%, o que acaba por ser uma terapia interessante. A questão e o desafio, porque a obesidade é sempre um desafio constante. O doente, sendo um método temporário, ou seja, quando há uma retirada do balão, nada foi alterado em termos anatómicos do doente. Ou seja, se o doente não conseguir adquirir hábitos alimentares corretos e manter o programa nutricional que já estava prescrito, há o risco de voltar a ganhar peso. Isto é comum a todos os métodos de tratamento. Claro. No caso do sleeve endoscópico, é uma alternativa à cirurgia, nomeadamente à cirurgia de sleeve cirúrgico, ou seja, em que há uma redução, no caso do cirúrgico, há um corte do estômago de cerca de 50% a 60% da capacidade. Na sutura não há, é um método esteticamente mais confortável, porque não há nenhum corte, nenhuma incisão a nível abdominal, é tudo feito por endoscopia, em que há uma sutura do estômago, tubulizamos o estômago deixa de ter a forma sacular, transforma-se num tubo com cerca de 30% a 40% da capacidade original e faz com que tenha uma maior restrição de alimentos e é um método bastante mais duradouro do que o balão. Não tão eficaz como a cirurgia. E, como estávamos a falar anteriormente, não são métodos diretamente competitivos. A cirurgia é, sem dúvida, um método com maior capacidade de perda ponderal, o método mais eficaz de tratamento da obesidade que temos hoje em dia. A questão são os doentes que são candidatos à cirurgia. Portanto, quem são os doentes adequados a este método de tratamento, não é? Como estava a referir anteriormente, a maioria dos doentes que têm excesso de peso não são candidatos cirúrgicos. Enquanto que os balões estão aprovados, e todos os métodos endoscópicos estão aprovados pelo IMCs, ou seja, a relação entre peso e altura, há uma forma para calcular o excesso de peso. O índice de massa corporal a partir dos 27, 27,5, dependendo do método ao certo que estamos a falar, é possível ser colocado por endoscopia. Nos métodos cirúrgicos isso já não acontece. Só acontece quando temos IMCs superiores a 40 ou então superiores a 35, mas já com doenças associadas, com comorbilidades associadas, nomeadamente hipertensão, diabetes, dislipidemia. Claro. Ou seja, temos um grande pool de doentes entre os 27,5, que já é excesso de peso, é um IMC superior a 25. Portanto, entre os 27,5 e os 35, e muitos doentes entre os 35 e os 40 que não tenham ainda doenças causadas até pela própria obesidade, a diabetes, a hipertensão, que não têm um tratamento atualmente disponível e até com participado, ou mesmo até a nível privado, muitos não têm acesso a isso porque não está aprovada o método cirúrgico. Então os métodos endoscópicos podem fazer esta ponte entre os doentes que a dieta não resulta, já tentaram fármacos que também não resultam e ainda não têm critérios para a cirurgia, permite-nos atuar mais cedo. Eu acredito que os métodos endoscópicos não são competitivos para a cirurgia, poderão ser em alguns casos em que o doente tem muito receio da cirurgia, tem problemas cardíacos, pulmonares que impeçam uma realização de uma cirurgia porque é tecnicamente mais complicado realizar uma cirurgia do que um método endoscópico, na generalidade dos doentes, permite-nos ter uma opção de tratamento para esses doentes eficaz também. Os tratamentos endoscópicos e outros tratamentos da obesidade são um contínuo. A obesidade é uma doença crónica e muito provavelmente incurável na maioria dos doentes. É sempre um desafio, os doentes têm que estar em constante luta e tratamento. E todos os doentes são diferentes, não é? E todos os doentes são diferentes. Há muitos doentes, nós costumamos dizer, que fazem o clique e que começam a adquirir métodos saudáveis e com isso um método simples até pode ser super eficaz. Há uns doentes com dieta, uma simples dieta e um compromisso de exercício físico, plano alimentar e de exercícios bem estruturado, conseguem perder 30, 40, 50 quilos, mas noutros, infelizmente, na maioria dos doentes, não é isso que se verifica. O que nós fazemos é um método, se não resulta, temos que fazer outro método a seguir. Isto é o que se passa com a maioria das doenças. Se nós temos uma hipertensão, estamos a fazer um antihipertensor, ele deixa de resultar, já estamos com medidas dietéticas otimizadas,
a medicação não resultando, passamos para o tratamento a seguir, um tratamento mais forte, ou então até adicionamos outro fármaco. Na obesidade é o mesmo paradigma. Se um método não resulta, podemos fazer outro método. Mas há casos de sucesso, Sr. Doutor. Se a pessoa fizer o plano direitinho, tiver acompanhamento nutricionista, por exemplo, exercício físico. Com certeza. Mais de metade dos doentes acabam por ter um sucesso a longo prazo. Mas significa que ainda há uma bastante boa percentagem que, passados uns anos de sucesso, em que realmente houve uma perda ponderal, 20%, 30%, até tem um peso muito próximo do seu ideal, que mais à frente voltam a ganhar peso. Porque essa mudança de estilos de vida, em muitos casos, foi apenas temporária. Claro. O pilar é sempre adquirir bons estilos de vida. E todos os métodos, sejam cirúrgicos, sejam endoscópicos, assentam nisso. Se o doente, com o tempo, não cumprir o que lhe compete, a parte que lhe compete, claro, também, vai haver uma falência de qualquer método que estejamos a falar. Por isso é que as consultas de controle ao longo da vida são tão importantes, não é? Para quem tem esta doença. E nesta doença em particular, não há uma pílula mágica. Ou seja, não é possível perder peso e ter um peso próximo do ideal sem sacrifício, sem luta. Não há nada que nós possamos fazer pelo doente em que ele perca peso sozinho. Nenhuma cirurgia. É sempre dependente que o doente adquira bons hábitos alimentares, que faça uma restrição na dieta, que faça um bom plano de exercício físico, para com isso perder peso e depois conseguir manter o peso. Portanto, tem que assumir uma responsabilidade e seguir esse plano direitinho. Para este método em específico, requer aqui algum tratamento, alguma preparação, o cuidado seguinte, portanto, para a própria cirurgia em si? Os métodos endoscópicos seguem a mesma filosofia dos métodos cirúrgicos. Nós trabalhamos em equipas multidisciplinares. Todos os estudantes precisam de uma boa avaliação nutricional, uma boa avaliação psicólogo, psiquiátrica, para descartar que haja também distúrbios do foro mental e até perturbações do foro alimentar compulsivo que nos possam comprometer o tratamento a longo prazo. E também é necessário fazer uma avaliação endoscópica, perceber há lesões gástricas, hérnias do hiato, de grande volume, pólipos de grandes dimensões, que podem comprometer a realização destes métodos, semelhante aos da cirurgia. Considera que existem mais pessoas com excesso de peso e obesidade? Portanto, apesar deste número estar a aumentar, há alguma explicação para, de facto, estima-se que apenas 2%... haver também um diagnóstico maior? Com certeza. Acho que, claro que a saúde pública aqui é essencial, fazer campanhas de sensibilização, porque isto não se trata... Claro que há aqui sempre uma componente estética associada, mas, acima de tudo, nós sabemos que a obesidade acarreta comorbilidades a longo prazo. Claro. Hipertensão, diabetes, problemas articulares, problemas cardíacos, problemas pulmonares, que vão comprometer a saúde e a sobrevida dos doentes a longo prazo. A esperança média dos doentes com obesidade é realmente inferior. Os doentes perdem mais dias de trabalho, têm mais dias de internamento, têm mais complicações, gastam para o Sistema Nacional de Saúde mais dinheiro a longo prazo que um doente não tem excesso de peso. É essencial fazermos campanhas de sensibilização de modo a que os doentes, ou que as pessoas, de uma forma geral, tenham estilos de vida mais saudáveis para prevenir a obesidade. Ora, contudo, nós neste momento vivemos uma realidade que só a prevenção não chega. Claro que é importante, nós temos uma estimativa atual que cerca de 50% dos portugueses, acima dos 15 anos, como falámos, têm excesso de peso e que daqui a 10 anos isso vai piorar. Vai haver um aumento de cerca de 15%, 20% em 10 anos. Nós podemos atuar na infância, o essencial, mas também sobre os pais, porque não basta nós dizermos às crianças como fazer as coisas. Se elas em casa vêm os pais, os tios, os irmãos a comportarem-se de outra maneira, não vai funcionar. A longo prazo não irá resultar, pelo menos para a maioria. E é essencial atuarmos sobre isso. Claro que, por muitos cuidados de saúde e muitas técnicas que exigem, não é fácil aceder a uma lista de espera, a verdade é essa. Estima-se que só apenas 2% dos doentes que tenham realmente critérios para tratamento, seja endoscópico ou cirúrgico, realmente o façam, por questões monetárias, por questões de receio de ter alguma complicação associada aos procedimentos, porque não há procedimentos isentos de risco. A verdade também é essa, isto é importante falar. Felizmente, a tecnologia está cada vez mais avançada e cada vez os riscos são menores, mas nunca serão nulos. É impossível garantir a 100% quer o sucesso, quer a ausência de complicações. Os estudantes têm que estar comprometidos também com isso.
muitas vezes também o doente já tem tanto sobrepeso e tantas comorbilidades que a cirurgia ou o método endoscópico já se torna tão arriscado que pode não valer a pena submeter o doente a isso. Também é uma das coisas que acaba por complicar aqui o cenário. E falou aqui também do acompanhamento psicológico, que é importantíssimo, ainda bem que agora tem esta valorização. Muitas vezes pode começar precisamente por aí, não é? Muitas vezes isso até desencadeia, acaba por excessos alimentares, os erros alimentares, serem um refúgio e uma estratégia de coping, ou digamos assim, para tentar compensar alguma frustração, alguma ansiedade que tem na sua vida. Muito bem. Muito obrigada, Sr. Doutor, por esta explicação. Vamos agora ouvir as dúvidas dos nossos telespectadores. Portanto, aí em casa, se ainda tem questões relacionadas com este método de tratamento de obesidade ou também outra questão que diga respeito à especialidade de gastroenterologia, cá continuamos para tentar esclarecer a sua questão. Portanto, 225083297 era o telefone que deve marcar para se inscrever e poder participar na última parte do programa de hoje, edição de quinta-feira. Como sabe, tem também à sua disposição o endereço de e-mail consultório@portugal.pt. De igual forma, por escrito, também pode partilhar connosco a sua opinião, o seu testemunho, a sua pergunta. 225083297, mais uma vez, apesar dos contactos estarem aqui a passar em rodapé, endereço de e-mail consultório@portugal.pt. Avançamos para mais um curtíssimo intervalo, o último do programa de hoje, e estamos de regresso daqui a uns minutinhos para conferir a sua participação e bem perto das 15h30 vamos conferir ainda os assuntos em destaque do Viver Aqui de hoje com a Catarina Amorim. Até já!